Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Muita gente já veio aqui e te cita como um grande mentor. Quem foi o seu mentor ou os seus mentores? Ah, mas isso é fácil. Primeiro foi João Máximo, no Jornal do Brasil. Grande homem que tá. Eu lembro dele na ESPN, ele tinha um quadro lá. Teresópolis, cabeça tá com 80 e tantos anos. 90, não? Quase 90, batendo os 90. Gênio. Escreve admiravelmente bem, pesquisador, grande conhecedor de música americana, de jazz, de música brasileira. Tem um livro sobre o Noel Rosa, que levou anos escrevendo. Então, é uma figura de futebol, conhecedor, pesquisador de futebol. E ele, quando eu entrei no Jornal do Brasil com 16 anos, ele me adotou praticamente. Então, ele me levava para a casa dele, eu almoçava lá, ele com a mulher dele, me emprestava livro com obrigatoriedade, com assim, Lê, me conta. E ele tinha livros encapados. Bem cuidado. Bem cuidado, até com aquela coisa que tem no colégio, que você bota uma etiqueta. Lê, te empresto, mas você vai me devolver daqui a um mês, não sei o que e tal. Foi ali que eu li tudo na minha vida. De lá para cá, eu não li quase nada, comparando com isso que eu li naquela época. Então o João Máximo me ensinou muito, ele até se corresponde muito comigo. No próximo livro que eu vou lançar agora, o 1960, ele escreve um texto de abertura, que eu fiquei muito emocionado e tal. Ele me acompanha, ele me trata como pai, chama meu filho e tal. Então no início da minha carreira, assim, com 16 anos, durou muito tempo, foi o João Máximo. Mas o Jornal do Brasil era uma coisa impressionante, porque o Jornal do Brasil reuniu as grandes cabeças, luminares da imprensa. O Jornal do Brasil era demais. Sem dúvida, era uma trabalhar no Jornal do Brasil era o máximo, né? E aí nós saímos, ele saiu do Jornal do Brasil e foi para o Correio da Manhã, que era um concorrente. Depois eu trabalhei 6 anos no Jornal do Brasil e me levou como sub dele. Primeira vez que eu tive um cargo de chefiazinho, assim. Então, continuei ali ligado ao João Máximo e tal. Depois o tempo passou, vim para São Paulo, Londrina, PP. Aí tem a fase do Sérgio de Souza. Porque aí o Juca conheceu bem. O Sérgio eu conheci, era já uma referência aqui em São Paulo, porque foi da equipe que fez a Realidade, a grande revista de reportagem. Novo jornalismo brasileiro. Sabe? Era um negócio na de década texto, de 60. de qualidade de texto, que investia na reportagem, né? Na foto. Os repórteres viajavam mesmo, Zé Milton Ribeiro, sabe? Viajavam pelo Brasil, pelo mundo, para trazer grandes matérias. E o Sérgio foi. Aí sim, eu fiz com ele aqui em São Paulo, que era no jornal do Samuel Weiner. Depois fizemos Canja, que era um jornal de música. Fizemos a Tênis Esporte. E além das coisas que nós fizemos juntos, eu morei na casa dele várias vezes. Então as conversas, os conselhos, as dicas, a troca de ideias. Então eu acho que tem esses dois para mim que foram muito importantes. O João Máximo no início, bem no início, mas durou muito tempo. E depois eu já adulto, sei lá o que, com anos de profissão, vim para São Paulo e aprendi muito com o Sérgio. Foi Sérgio de Souza era tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Na verdade, ele não era um jornalista, ele era um sacerdote do jornalismo. E ele fundou uma revista chamada Caros Amigos. Conhecidíssimo. Caros Amigos. A primeira à esquerda. A primeira à esquerda. A primeira à esquerda. É fantástico, né, esse slogan? É verdade. A primeira à esquerda. E era isso, quer dizer, o Sérgio dedicou a vida. Para você ter uma ideia, Sérgio de Souza, um belo dia, baixa o hospital. Uma coisa complicada, necessitava de cirurgia, Hospital Oswaldo Cruz, e a gente descobre que o seguro-saúde ele tinha parado de pagar, para pagar salário na Caros Amigos. Ele morre nessa situação, deixa uma conta hospitalar, que foram dias de UTI e tal, alta, para a família, que não tinha como, e aí um grupo de jornalistas, com o Ricardo Couto, com o Caco Barcelos, comigo, Zé, organizamos, e o Hospital Oswaldo Cruz, com muita generosidade, topou. A gente fez um ciclo de palestras
Para o corpo médico. Sobre jornalismo para o corpo médico. Ao preço que a gente cobrava para fazer palestra. E assim ressarcimos o hospital. Culminou eu dando um media training para a diretoria. Eram 6 médicos. Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? Assim que se chama. E acabou sendo uma delícia, porque eles foram particularmente generosos nesse dia. Quando eu cheguei para fazer o media training, tinha uísque, vinho, canapés, foi uma conversa deliciosa. Mas o Serjão despertava esse tipo de coisa. Exatamente. Mas tem uma coisa interessante, quando você fala isso, mestre e tal, suas referências. Esse é um problema muito sério no jornalismo esportivo. De quem entra agora, quem entrou um pouco tempo atrás e tal. Que muita gente entra, abraça o jornalismo esportivo, achando que tem que conhecer muito esporte. Tem que conhecer principalmente muito futebol. O nome do ponto esquerda reserva do Matsubara. Quando o bom jornalista esportivo, os grandes jornalistas esportivos, tem vários, são aqueles que têm uma cabeça aberta, que são bons em muita coisa. Bons em literatura, em música, podem discutir sobre qualquer assunto, se interessam por vários assuntos. Então, eu acho que talvez a gente seja um pouco de referência, Juca e eu, para alguns, quem está começando ou quem está na profissão, exatamente por isso. Não foi o programa hoje, de vez em quando, um cartão vermelho que a gente faz, o Cito escreve lá, né? Que negócio é esse ficar falando de política em programa de esporte? Não tem, né? Foi, sim. A gente recebe esse comentário aqui também. Exatamente, e por isso. Porque tudo é política. Inclusive o futebol. Inclusive o futebol. Claro. Exato. Então, essa coisa de referência, eu fico muito preocupado, porque a gente que faz hoje faculdade de jornalismo tem como referência algumas pessoas que não deviam ser referência. Claro. Entendeu? Aliás, não são referência... Não são boas referências. Só porque o sujeito é famoso, ganha muito dinheiro, está se expondo na televisão, é conhecido. E isso me preocupa alguns são incriticáveis, né? Foi bom você tocar Verdade. nisso. Foi bom pelo seguinte, olha, porque isso eu quero falar para vocês dois. Tá. Para vocês dois. Para deixar claras essa posição. Eu tenho absoluta consciência do quanto as coisas mudaram. Tá. Eu sei perfeitamente que o meu começo de carreira não tem nada a ver com o começo de carreira de vocês. Até porque, quando eu comecei, em 1970, na Editora Abril, tratava-se da primeira empresa que passou a pagar jornalista com salários dignos. Que não exigia de jornalista ter 2, 3 empregos, como era... quase até então. Tá? Muito bem. Vocês conhecem a minha posição sobre merchandising, mas com muita frequência me confundem em relação ao seguinte. Eu não distingo, não separo as pessoas pelo fato de fazerem ou não fazerem propaganda. Eu separo por terem caráter ou não terem caráter. É completamente diferente. Eu sei que vocês não teriam um espaço bem-sucedido como vocês estão criando se vocês não tivessem que se submeter às regras que vocês hoje têm que se submeter. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, já dizia um famoso escritor. Vocês são vocês e as suas. E eu não banco herói com o pescoço alheio, em hipótese alguma. Eu sei até quais são os meus limites. Eu não sei quais são os seus. Eu sei quais são as minhas necessidades. Eu não sei quais são as suas. Agora, eu venho de um tempo e de um tipo de relacionamento, falando ainda de Sérgio de Souza. Sérgio de Souza era uma pessoa desta generosidade. Pegava um Zé Trajano e hospedava na casa dele. Tirava a camisa para você vestir. Tirava o sobretudo para você não molhar o pé. Mas por ser uma pessoa absolutamente intransigente em relação a princípios, vivia desempregado. E quando desempregado, não fazia nenhuma, mas nenhuma frescura se você o convidava para jantar e pagava o jantar dele. Porque ele faria isso por você. Eram tempos que não tem mais.
As coisas não funcionam mais desse jeito. Você sabe uma coisa que tinha muito naquela época? Impossível isso hoje. Mas bota impossível nisso. Você era demitido. Várias pessoas pediam demissão em solidariedade a você. Sim. Saímos com Quando eu fui demitido da Folha pela última vez, porque eu fui 3 vezes... Isso é inimaginável em qualquer lugar. Você imagina o tempo de hoje. Não. Eu fui 3 vezes editor de esporte da Folha. As 2 primeiras, eu pedi demissão, fui embora. Uma delas fui morar na Itália, né? A terceira vez eu fui demitido por causa dessa história de Vai Pra Cá da Padilha, que fugiu a normalidade de edição, essa coisa toda. Quando me demitiu, várias pessoas que trabalhavam comigo na editoria pediram demissão também. Inclusive teve uma que eu fiquei muito preocupado, o falecido Paulo Murilo, que tinha vindo do Rio, estava em dificuldades do Rio, veio trabalhar aqui em São Paulo, grande redator, mas estava meio no desvio e tal. Bebia muito e tal, mas conseguiu alugar um apartamento, a filha veio para cá, ajudou o pai a montar um apartamento, a gente ficava satisfeito que ele estava indo bem. Quando eu chego no jornal, no dia seguinte sou demitido, minha primeira preocupação começou a pipocar aquelas coisas de demissões. Falei, Paulo Murilo. Fui atrás, já fui o primeiro a apresentar a carta de demissão. Impossível no mundo de hoje. Isso. Entendeu? É só para mostrar nuances do que acontecia. Porque, como diria o Brizola, você citou, eu cito muito, eu venho de longe. Estou com 78 anos, comecei com 16. Eu tenho 62 anos de jornalismo. Nossa. O que eu já vi, o que eu já passei, é uma estrada longa. As pessoas demonizam os sindicatos. Imagina você, que é nada mais do que um ato coletivo da área para benesses, que a profissão... Melhorar o todo, né? Para melhorar. Claro. E as pessoas demonizam, então pensam muito em divulgação. Uma das demissões que eu pedi, estou me lembrando agora, foi quando o seu Frias, que era o dono, né? Reuniu todos os editores, depois do jornal fechado, todos os editores de economia, de educação, e tal, e comunicou que ele estava tirando o nome dele da primeira página, estava demitindo o Cláudio Abramo, que era amigo dele, mas demitindo, por sofria muita pressão do Hugo Abreu, que era o homem da Casa Militar, vejam vocês, pela linha editorial da Folha. Todo mundo ficou constrangido, triste, consternado, lamentou muito nessa reunião, ele serviu bebida para todo mundo. E eu levantei o dedo e falei, não, eu tô tudo isso, mas vou embora. Ele ficou indignado, mas com o esporte não vai acontecer nada. Eu sei que não vai acontecer nada, mas vai acontecer comigo. Eu vim aqui para trabalhar com o Cláudio Abramo. Claro. Então fui embora, pela porta fora. Porque vocês agora amanhã vocês comunicam as suas equipes que vai ficar tudo normal. Eu digo, para mim não. Ele indo embora, para mim não está tudo normal. É isso. Hoje o individualismo impera, né? É isso. É. Não, e você veja, e tinha até a dupla mão. Veja vocês. Eu fui chefe do piquete da Editora Abril na greve de 79, porque eu era diretor do Sindicato de Jornalistas, representante na Federação Nacional de Jornalismo. Acaba a greve, perdemos. Há uma razia nas redações. Na Editora Abril, não. Roberto Tivita, dono da Editora Abril, me chama e me diz o seguinte, olha, o Jairo Regis, que é o diretor de Placar, está indo tocar a distribuidora da Editora Abril em Vitória, no Espírito Santo, e indicou você para sucedê-lo. E eu aceitei. Então, gostaria que você comunicasse o pessoal e tal. Eu falei assim, Roberto, você está louco? Ele falou, por quê? Eu acabei de chefiar o piquete da greve do jornalista. A Editora Abril teve adesão quase 100%. E você vai me fazer diretor de Placar? Ele olhou para mim e falou assim, você vai vestir a camisa da revista que nem você veste a do sindicato. Poderemos ter controvérsias a esse respeito. Mas, objetivamente, foi isso que ele me disse. Pense isso hoje. Não há a menor hipótese. Menor hipótese. É. Agora, isto tudo não se
traduz e não se resume a saudosismo. Que fique claro. Claro. Porque o que vocês estão fazendo, eu aprendo com vocês. Assim. Pô, que honra ouvir isso, hein? Bom, vocês sabem que quando eu vim aqui a primeira vez, eu não fui apresentado a vocês naquele dia. Eu já tinha visto. E só vim porque já tinha visto. Sabia nosso nome, foi uma honra. Não, Eu já conhecia eles de outros lugares. Vê como é que a coisa cresceu, desenvolveu. Tá indo muito Até um bem. sofazinho, né, pra nos convidar. sofá pra convidar. Televisãozinha, né? Chique. Agora, o Agora, Rodolfo... se ofereceram e vinho e água pra ele, pra mim nada, né? Ah, olha, Cara, Você me dá essa água que você não vai cara, é um tomar? sacana. nós oferecemos, Não, pô. porque é impressionante. Só porque você é que mais você- velho. não, você Tá não fazendo os... Não, Quando ofereceram, você não quis. não, isso você é testemunha disso? Perguntaram, acho que você não, Você não prestou atenção nas brabas lá do Corinthians. Ô, Rodolfo, tem um superchat aqui muito O legal. Palmeiras tá perdendo de gol, hein, meu? É, eu tô só vendo de rabo de olho ali.